Olá, bom dia, bem-vindos. Muito obrigado pela vossa presença. Vamos aqui falar um pouco sobre o Benfica e os temas quentes destes últimos dias, que no caso é aqui a questão do João Félix. Portanto, o João Félix teceu declarações que causaram-lhe graves problemas, nomeadamente as declarações que ele emitiu perante o italiano, o jornalista italiano Fabrizio Romano, onde João Félix disse o seguinte, e passo a citar: adorava jogar pelo Barcelona. Foi sempre a minha primeira escolha e adorava juntar-me ao plantel do Barcelona. Foi sempre o meu sonho desde criança. Se acontecer, será um sonho tornado realidade. Estas foram as declarações do Internacional Luso. Portanto, João Félix, como consequência disto, teve a sua placa vandalizada. Os jogadores do Atlético Madrid têm direito a uma placa ao fim de completarem 100 jogos pelo clube e, portanto, a placa referente a João Félix foi vandalizada pelos adeptos do Atlético Madrid. As declarações caíram muito mal, não só perante os adeptos, como perante a estrutura do Atlético Madrid, inclusivamente o treinador, o Simeone, e também no balneário, onde surgem relatos que o jogador tem pouca comunicação dentro do balneário, portanto está a ser posto um pouco de parte. E tendo tudo isto em conta, parece-me que é mais uma acha para a fogueira de uma eventual saída de João Félix. A questão aqui que se coloca é o seguinte: o Barça vai dar 100 milhões pelo João Félix, tendo em conta também a questão do fair play financeiro. O Atlético Madrid está disposto a vender um dos seus jogadores, dadas as circunstâncias que se colocam neste momento, a um rival direto? Não me parece crível que isso aconteça. Eu acredito que o Atlético Madrid prefere perder dinheiro ao fazer a vontade do Félix e vendê-lo ao Barça. Por isso, parece-me aqui que poderá ser mais um passo a favor do Benfica de um eventual negócio João Félix e João Félix Benfica. Obviamente que o João Félix ir para o Benfica não vem ganhar uma sandes mista e um small de laranja, portanto, obviamente que o Benfica terá que avançar com dinheiro, mas se o Benfica realmente estiver interessado no João Félix e tendo em conta este panorama, parece-me que a hipótese torna-se mais viável. Os grandes clubes europeus começam a perceber a conflitualidade que um jogador como João Félix pode trazer e isso poderá abrandar eventuais interessados. Ou seja, se o Barça, tendo interesse no jogador, a probabilidade para o Barça é muito curta, dado o contexto desta situação, os outros clubes europeus que possam ter interesse no João Félix também poderão ficar de pé atrás, porque não conhecem o jogador, não conhecem a sua personalidade e julgam o jogador por aquilo que está a acontecer nestes últimos tempos. Agora, o Benfica conhece o jogador, conhece a sua personalidade, conhece-o desde o tempo da formação e sabe que o jogador ao vir para o Benfica não vai causar conflitos. Portanto, se o Benfica quiser avançar para o João Félix, parece-me que está aqui mais algo que nos possa dar algum benefício no eventual negócio, que foi estas declarações desastrosas de João Félix e a reação dos adeptos do Atlético Madrid. Tudo isto joga a favor do Benfica, caso o Benfica realmente tenha interesse na aquisição deste jogador. Este jogador pode jogar em qualquer posição do meio campo ofensivo e do ataque, se bem que, na minha opinião, este jogador enquadra-se, acima de tudo, como um jogador para jogar atrás do ponta de lança. Como ponta de lança, como avançado, acho que ele não faz aquilo que, por exemplo, Gonçalo Ramos faz no momento, ou seja, não é um jogador que faça a pressão que o Gonçalo Ramos faz na frente, mas ele também é jovem, portanto, se ele vier para o Benfica e se vier para uma posição similar à de Gonçalo Ramos, coisa que eu duvido, mas se isso acontecer, terá que mudar um pouco a sua maneira de jogar nesse sentido, terá que ser um jogador mais de garra. Por isso tudo é que eu digo, para mim ele encaixa melhor na posição atrás do ponta de lança, onde neste momento temos um grande jogador também que é o Rafa. Portanto, vamos aguardar, vamos ver o que é que vai dar este eventual negócio. As perspectivas para o Benfica no início do mercado eram curtas, mas com o avançado do mercado parece que está-se tudo a encaminhar para que o jogador possa realmente voltar a vestir a camisola do Benfica, neste caso por empréstimo. Não sabemos qual é a intenção do Atlético Madrid, a intenção seria vendê-lo, mas quem é que vai comprá-lo neste momento? Acho difícil alguém comprá-lo, a não ser um clube da Arábia Saudita. Mas será que o jogador quer ir para a Arábia Saudita? É essa a grande questão. Portanto, o jogador ou vai parar a Arábia Saudita ou vai parar a um clube como o Benfica ou como um Galatasaray da Turquia, mas entre Galatasaray e Benfica mais vale o Benfica, não é? Agora, para um grande clube europeu, duvido que João Félix, para um tubarão europeu, acho que o único tubarão europeu que João Félix pode ir é mesmo o Benfica. Todos os outros parece-me aí que vão fechar as portas ao João Félix dado este contexto. Isto é apenas a minha percepção, não é nenhuma informação, é apenas a minha percepção baseada na observação e na leitura que tenho feito em relação a este caso. O Gonçalo Ramos, o L'Équipe ontem noticiou que o PSG poderia avançar para o Gonçalo Ramos, uma vez que é o jogador que, em termos de qualidade de preço, adequa-se mais à realidade
parisiense, se bem que eles podem contratar qualquer jogador com os petrodólares, não é? Mas a relação qualidade-preço era a favor de Gonçalo Ramos. No entanto, surgem novas notícias que o PSG poderá tentar Harry Kane, do Tottenham, Vlahovic da Juventus ou então ponta de lança do Nápoles. Portanto, o Gonçalo Ramos é mais um de uma checklist que contém 4 ou 5 nomes de grande valia e que ainda não é certo que o PSG avance ou não avance para Gonçalo Ramos. No entanto, se o PSG avançar, já sabem que terão uma barreira de 80 milhões no mínimo por este jogador. Portanto, o negócio a ser feito será sempre um valor acima de 80 milhões. Roger Smith conta com ele, com Gonçalo Ramos. Roger Smith quer a sua continuidade e, portanto, tudo isto afigura-se, esta concorrência, esta checklist do PSG, esta manifestação de interesse de Roger Smith em manter o jogador, tudo isto joga a favor de que o jogador permaneça no Benfica. Manchester United não me parece que tenha 80 milhões para avançar para Gonçalo Ramos. Bayern Leverkusen também não. Portanto, dos clubes que têm aparecido, o único que me parece que tivesse o dinheiro para levar Gonçalo Ramos seria mesmo o Paris Saint-Germain, mas dado este contexto de outros jogadores que possam ser prioridades para os parisienses que não Gonçalo Ramos, parece que favorece o Benfica em termos de continuidade de Gonçalo Ramos e também a opinião de Roger Smith, que é sempre uma opinião válida em relação ao plantel. No contexto de Roger Smith também surgiu uma notícia no jornal O Jogo que diz que antes do Al Hilal avançar para Jorge Jesus, tentou avançar para Roger Smith com um contrato milionário, algo que foi recusado imediatamente por Roger Smith. E, portanto, foi nessa medida também que Roger Smith renovou até 2026, isto salvo erro em março-abril. Portanto, isto é uma notícia que surge atual, mas que refere-se a um espaço temporal diferente. E, portanto, o Roger Smith teve um contacto direto com uma proposta real do Al Hilal e teve abordagens superficiais por parte de grandes clubes europeus e também sauditas, para além do Al Hilal, coisa que ele sempre recusou, e também foi nesse contexto que ele acabou por renovar com o Benfica até 2026, Roger Smith, treinador alemão que nós temos até 2026. Em relação a Henrique Araújo, é um jogador de 21 anos, não é? Que o ano passado perdeu uma época completamente. Ele foi emprestado a um clube da Championship, onde numa temporada inteira fez apenas 8 jogos, 0 golos e uma assistência. Portanto, é um ano perdido para Henrique Araújo. Ele neste momento é emprestado ao Famalicão, que é uma equipa conhecida por jogar bom futebol. Portanto, se o Famalicão manter a sua filosofia de bom futebol, o Famalicão pode ser o clube ideal para o Henrique Araújo. Henrique Araújo e Gonçalo Ramos são jogadores de idades similares, jogadores que fizeram um percurso na formação do Benfica, mas normalmente em equipas diferentes, ou seja, quando o Gonçalo Ramos estava na B, o Henrique Araújo para a sub-23, e por aí, quando o Gonçalo Ramos subiu para a principal, o Henrique Araújo passou para a B, não sei exatamente se foi assim, mas consultem o 00 que tem esses dados detalhados, mas são dois jogadores com idade similar, que os dirigentes do Benfica sempre se preocuparam em que tivessem equipas diferentes, porque como jogam os dois da mesma posição, era importante que os dois jogassem, porque os dois são de enorme valia. E o que acontece foi que o ano passado Henrique Araújo tinha grandes expectativas, de inclusive ganhar o lugar ao Gonçalo Ramos, mas a questão é que o Gonçalo Ramos acabou por se impor de tal forma que não deu grande hipótese ao Henrique Araújo, e Henrique Araújo, como queria ser titular, e o Roger Smith, aparentemente, segundo alguns rumores, não estava a gostar da atitude do Henrique Araújo, acabou por permitir o empréstimo do jogador à Championship, coisa que não resultou. Teve um ano perdido. Henrique Araújo é um jogador de enorme talento, de enorme qualidade, toda a gente sabe isso, e vai ter este ano no Famalicão, e nós desejamos ao máximo que o treinador do Famalicão aposte neste jogador, porque com certeza que será uma aposta ganha. E este é o ano que o Henrique Araújo tem para se afirmar na Liga Portuguesa, numa equipa boa como o Famalicão, para depois regressar ao Benfica e olhar olhos nos olhos a sua concorrência e eventualmente até conquistar um lugar. Em relação também ao Neres, surgiu uma proposta de 25 milhões por parte do Zenit, prontamente recusada pelo Rui Costa. O Benfica não quer vender o David Neres e, portanto, muito menos por 25 milhões. Portanto, os adeptos benfiquistas podem ficar descansados que o Neres não vai sair, muito menos por uma proposta destas de 25 milhões. O Lucas Veríssimo teceu um post nas redes sociais onde diz o seguinte: não deixes que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Acredite, lute, conquiste, fé em Deus. Escreveu o futebolista das Águias, deixando entrever está determinado em conquistar a confiança de Roger Smith. Portanto, numa altura em que Lucas Veríssimo é apontado como o principal jogador a ser vendido no eixo da defesa, uma vez que Morato parece ser o jogador que está na luta pela titularidade, ele tece estas declarações. Eu interpreto isto como uma tentativa de provar: ok, eu estou aqui, eu vou dar o meu melhor e vou tentar me impor no plantel.
Portanto, esta questão dos defesas centrais, como vocês sabem, nós temos defesas centrais de grande valia, temos o Otamendi, campeão do mundo, o veterano campeão do mundo, capitão do Benfica, e ficou no Benfica também pelo facto da importância que ele tem no balneário. António Silva, que faz uma dupla espetacular com Otamendi, não sabemos como é que António Silva funcionaria com outro central nesta altura da sua carreira, em que está numa fase de crescimento. Portanto, sabemos que com Otamendi, António Silva funciona perfeitamente. Não sabemos se a saída do Otamendi faria com que António Silva regredisse a sua progressão. Por isso mesmo é que eu defendi a continuidade do Otamendi, porque sei que com o Otamendi António Silva vai continuar a crescer e se calhar para o ano está um central feito. Neste momento, as fragilidades do António Silva são disfarçadas pela veterania do Otamendi e os dois funcionam muito bem, completam-se muito bem. Com mais um ano de maturação do António Silva, com o Otamendi, é algo positivo para ganharmos um central sólido para o futuro. Portanto, foi nesse contexto que eu apoiei a continuidade de Otamendi, se bem que tenho perfeita noção que o Lucas Veríssimo é um excelente central, e se não fosse a lesão que ele teve gravíssima, provavelmente seria titular indiscutível no Benfica. Também sei e tenho noção que o Morato é uma agradável surpresa, é um jogador que é muito mais do que aquilo que se esperava dele, e ele próprio eu acho que também não esperava ser um jogador tão bom como é neste momento. É um jogador, tecnicamente não é muito evoluído, mas é muito sólido no momento defensivo, é aquele central à antiga, mas consegue ter rapidez, portanto consegue conciliar aquela estatura de central antiga, de impor-se pelo físico, mas também consegue ter uma rapidez que os centrais do antigamente não tinham. E, portanto, temos aqui muitos bons centrais, alguém vai ter que sair, e quem sair, pelo menos que dê retorno financeiro ao Benfica, é isso que eu desejo. Temos também aqui a questão do lado direito da defesa, não é? Que, neste momento, segundo informações que eu recolhi ontem e que hoje se confirma também, é que o João Vítor, neste momento, é a única alternativa para o lado direito. No entanto, parece que o Benfica procura uma alternativa mais viável, ou seja, procura um jogador que tenha atributos, outro tipo de atributos a nível ofensivo. O João Vítor foi um jogador contratado por perto de 10 milhões, a verdade é que não se impôs, também veio com uma lesão. Acredito que o jogador, se não tivesse vindo lesionado, poderia ter outro tipo de impacto. É um jogador, é um central rápido, é um central tecnicamente evoluído, é um bom jogador, não tenho qualquer dúvida sobre a valia do jogador. No entanto, dado os assistentes centrais, lá está, torna-se complicado arranjar aqui um lugar para o João Vítor. Ele, acima de tudo, no meu entender, é central. É verdade que no Nantes jogou pelo lado direito, mas um lateral direito do Benfica precisa ter outros argumentos em termos ofensivos. E nessa medida, parece-me que poderá ter aqui também o futuro complicado, portanto, este central, o João Vítor, que também joga pela direita. Gostaria também de saber qual é a vossa opinião em relação ao João Vítor. Tenho uma muito boa impressão do João Vítor porque acompanhava o Brasileirão. No entanto, no Benfica ainda não se verificou a qualidade do jogador. No lado direito, também não me convenceu ainda plenamente. Acredito que precisava de ver mais um outro jogo dele. Por isso é que eu também coloquei ele nos jogadores a rever num vídeo que eu fiz aqui de análise de pré-época. Mas os dois jogos que eu vi também não me convenceram. Mas mesmo assim coloquei ele num lote de jogadores a rever para ver com mais um joguito ao outro, com mais entrosamento com o seu ala, tentar perceber como é que a coisa funcionava. Mas tem que dar o braço a torcer e tem que perceber que realmente o jogador não está a ter aquela valia que se esperava, embora tenha qualidade. Bom pessoal, o vídeo está longuíssimo, muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Já agora referir camisola do canal. Há aqui um rapaz que eu estou aqui a ver se encontro o nome dele, que ele já é subscritor do canal há 10 meses. 10 meses, Diogo Ferreira, não é? O problema é que eu acho que ele é imigrante, portanto, se ele for de Portugal, eu até tenho todo o gosto em oferecer uma camisola do canal. É só mandar-me um mail e dizer o tamanho da sua camisola, porque o rapaz está aqui há 10 meses como subscritor, no fundo patrono, não é, do canal, e, portanto, obviamente que merece uma recompensa e com certeza que tenho todo o gosto em oferecer a t-shirt. Portanto, entre em contato comigo por mail que eu mando isso, a não ser que seja se tu fores do estrangeiro. E imagina que o porte de envio é 50 euros, obviamente não vale a pena mandar uma t-shirt que custou-me perto de 15 euros e depois pagar portes de 50 euros, porque o valor é exagerado, não faz sentido. Agora, se for um porte de envio para aí de 10 ou 20 euros, tudo bem. Agora, se for um valor exagerado de portes de envio para o estrangeiro, obviamente não vou fazer isso porque não é aceitável um porte de envio de 50 euros por um produto que vale 15. Esta t-shirt, eu pedi a t-shirt de melhor qualidade que eles lá tinham, o tecido é excelente, é impecável. É um tecido similar a uma marca que eu também uso, que é LRG ou Alfanumérica. Portanto, este tecido é muito bom, é de grande qualidade e estou muito satisfeito com esta camisola. Pessoal, forte abraço, fiquem bem e viva o Benfica!